Boa noite. Estamos começando mais um evento da FLIS. Agora a gente tem um bate-papo super legal com uma pessoa extraordinária, que é João Silvério Trevisan. E nós queremos agradecer aqui todos os nossos amigos que estão aí assistindo, nossos parceiros. A FLIS está aí desde o dia 10, vai até o dia 18, com muita coisa legal, com sarau, com oficinas, com bate-papos, com cinema, com exposição. Tudo isso pensando na Semana de Arte Moderna, vendo esse legado deixado. Essa FLIS ela é financiada com recursos de edital PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e nós estamos um grupo de amigos que curte arte, estamos fazendo essa FLIS aí com muita coisa legal. E nós já tivemos sarau, já tivemos muitas coisas, e hoje a gente tem um bate-papo com o João Silvério Trevisan, que eu vou deixar as apresentações para o mediador, que também é nosso amigo, nosso parceiro, professor Tiago, ele que vai mediar um bate-papo com o Trevisan muito legal. Tiago, é com você aí para bater esse papo super legal com o João Silvério Trevisan. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir, né, Gilva? Beleza. Uma boa noite a todos. Gente, é uma alegria imensa para mim estar aqui mediando esse bate-papo tão importante com uma figura tão ímpar, né, na literatura brasileira e na literatura homoerótica, na pesquisa sobre a história da homossexualidade, João Silvério Trevisan. Vou ler um pouquinho sobre João Silvério Trevisan. João Silvério Trevisan é escritor, roteirista, diretor de cinema e dramaturgo. Tem vários livros publicados entre ensaios, romances e coletâneas de contos, como Pai, Pai, A Idade de Ouro do Brasil e Devassos no Paraíso. Recebeu 3 vezes o Prêmio Jabuti e também recebeu prêmios da Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA. Ex-seminarista, assumiu sua homossexualidade à época da vigência do ato institucional número 5, o que lhe fez mudar-se para a Califórnia, onde acabou se assumindo politicamente. Voltando ao Brasil, foi um dos fundadores do grupo Somos na defesa dos direitos dos homossexuais, sua descriminalização na década de 1970. E eu tenho que enfatizar aqui que João Silvério Trevisan é o meu escritor do coração, foi um dos escritores que mudou a minha vida quando eu ainda adolescente, na minha cidade, na minha pequena cidade de São João do Pau-d'Alho, encontro na biblioteca da escola um livro dele, chamado Em Nome do Desejo, que é um romance homoerótico, e que me ajudou muito na minha aceitação com relação à homossexualidade e a lidar com os meus dilemas pessoais. E depois desse livro, foi mais fácil lidar com a minha homossexualidade e saber que eu não estava sozinha no mundo, porque minha cidade era tão pequena que a impressão que dava é que eu vivia tudo aquilo sozinho. Então, de forma muito especial, para mim hoje é uma honra imensa estar falando com você mais uma vez, João Silvério Trevisan, poder te conhecer, conversar com você, saber um pouco mais sobre a sua obra, sobre a sua vida maravilhosa. É um prazer imenso. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Tiago. Eu agradeço o convite, dou os parabéns a vocês de estarem enfrentando o desafio de, enfim, ter atividades culturais de resistência e aproveitando, inclusive, para afirmar e confirmar os ideais da Semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, e as suas consequências até os dias de hoje, não é? Eu, antes de mais nada, eu queria lembrar a você, não acredito que tenha mencionado, Em Nome do Desejo está sendo lançado nos Estados Unidos. Não é? Eu vou fazer o lançamento online no dia 22 agora, de março, e talvez o semestre que vem, se as coisas com relação à pandemia de fato entrarem num nível de normatividade, não é? Eu iria para fazer o lançamento presencial lá, o que me deixa muito feliz também. Mas eu gostaria de lembrar aqui, como parte da comemoração, e um testemunho da importância que a Semana de 22 teve no Brasil, os reflexos que ela teve no Brasil posteriormente e como isso bateu na minha geração. Não é? Eu, em 1900
68, eu era sócio de uma pequena produtora de cinema em São Paulo, junto com outros 3 rapazes. E nós decidimos fazer o primeiro longa-metragem, que foi um desafio muito grande iniciar os trabalhos de produção com um filme de longa-metragem, e fomos testemunhando, através do cinema, nesse filme, um momento importante que também celebrava a Semana de 22. Quer dizer, na verdade, era uma celebração espontânea, porque se tratava de uma revivescência da Semana de 22 através do José Celso Martins Correia, o diretor de teatro, o diretor também do Teatro Oficina, que descobriu, ele conta, inclusive, que ele foi fuçar nos baús do Oswald de Andrade, que o filho permitiu, ofereceu, e ele acabou descobrindo essa peça, O Rei da Vela, que era uma peça praticamente impossível de encenar, porque não era uma peça dentro dos padrões consagrados, não é? Os padrões mais ou menos aceitáveis, porque era uma peça louca, era uma peça escrachada, não é? E isso, por incrível que pareça, ainda era um fator de escândalo na produção dos modernistas. Olha, isso foi em torno de 68, mais exatamente. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma cena no filme que se passava no teatro. O personagem e a namorada dele iam ao teatro. E eles foram ver o quê? O Rei da Vela, não é? Então, tem um trecho do Rei da Vela nesse filme, um trecho pequeno, em preto e branco, mas o mais importante é que esse é a primeira comprovação de como nós estamos envolvidos com toda essa questão da Semana de 22, porque, de fato, o Zé Celso ele trouxe de volta esses personagens que estavam praticamente caídos no esquecimento, especialmente o Oswald de Andrade, não é? Que era um cara brigão, era um cara que criou muito problema, e era um cara que gastava muito dinheiro. Então, o Oswald teve um fim um pouco na obscuridade, não é? Pode-se dizer, pelo menos em comparação com tudo aquilo que ele viveu no período da Semana de Arte Moderna, com a Tarsila, depois com a Pagu, etc. Então, naquele momento, não é, no final dos anos 60, justamente no ano em que se promulgou o ato institucional número 5 pela ditadura militar brasileira, havia essa resistência, não é, entre os jovens do período. E como é que os jovens do período resistiram? Trazendo de volta os jovens da Semana de 1922 e trazendo de volta a sua obra, a sua importância e o seu debate. Por quê? Porque aí entrou em cena pesadamente a discussão do legado, especialmente modernista, especialmente do ponto de vista da antropofagia. E para mim, a descoberta da antropofagia foi uma verdadeira descoberta da minha presença no Brasil e a minha descoberta do Brasil. Porque foi nesse momento que eu consegui entender o que é que nós poderíamos chamar de Brasil. Que país era esse? Não é? E aí entravam em cena outros atores, nesse momento da década de 60, como, por exemplo, o tropicalismo, não é? A Tropicália, com Caetano, com o Gil, com Gal, com a grande cantora, meu Deus, escapou meu nome, a cantora brasileira, já eu lembro. Mas nesse mesmo diapasão, curiosamente, ou seja, nós vamos resgatar a brasilidade sem medo de pisarmos num terreno pantanoso, sem medo da invasão.
porque na esquerda do período havia uma grande pretensão e um grande sonho nacionalista, que, na verdade, distorcia um pouco os projetos da esquerda do período, não é? Nas artes. Era necessário buscar aquilo que fosse autenticamente e integralmente brasileiro. E aí, quando se resgata a antropofagia, entra em cena, igualmente, o tropicalismo, dizendo que nós somos tão mais brasileiros porque estamos usando guitarra elétrica. Era uma grande discussão na época, hoje pode parecer uma bobagem. Como que vocês estão usando o instrumento do rock na música brasileira? Vocês estão distorcendo a música brasileira. E aí, pesquisadores lembravam, mas o Pixinguinha foi acusado da mesma coisa, de estar distorcendo a música brasileira por influências do jazz, não é? E o Pixinguinha teve uma grande influência do jazz inicial, que era diferente depois do jazz mais moderno, não é? Mas que tinha uma batida que foi incorporada. E não só foi incorporada, como ela incorporou, na verdade, a maneira de ser música brasileira. Hoje a gente não pode falar de música brasileira se não mencionar Pixinguinha. Ele é um monumento da música brasileira, não é? Absolutamente monumental. Então, a Tropicália trabalhava nesse viés. Nós não temos medo do invasor. Não esqueçam que o termo invasor era muito emblemático, porque nós estamos falando de um período em que se discutia muito o imperialismo americano. Então, a ideia quase obsessiva e obcecada era de que o imperialismo americano está nos engolindo. E aí a gente resgata a antropofagia e diz assim, pois que venha. Nossa arma é a fome. Nós somos um país pobre, com fome, então nós vamos fazer como os índios fizeram com o bispo Sardinha. Nós vamos devorar o invasor, que era o projeto exatamente da antropofagia, do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. Não é? Então, isso, para mim, foi uma descoberta. Hoje pode parecer terrivelmente banal, não é? Mas ainda hoje é uma discussão que faz sentido porque ela coloca em cena uma força que nós não sabíamos que tínhamos. E veja só, coloca em cena uma força que nos reporta aos nossos habitantes originários. Não é? Não era a primeira vez que se fazia isso. Por exemplo, o período indigenista da literatura brasileira, com José de Alencar, ele tentou trazer toda a contribuição indígena, mas de um ponto de vista totalmente romantizado. Se vocês pegarem o Guarani, se vocês pegarem Iracema, o Birajara, etc., não é? Vocês vão ver aquele índio muito forte e aquela índia muito linda, muito bonita, Iracema, não é? Com os cabelos negros, como as cores do pássaro, etc., etc. Que era uma maneira, na verdade, de utilizar essas etnias originárias para construir uma ideia de Brasil que a elite brasileira do período da independência estava precisando configurar. Ela estava precisando configurar a ideia de uma nação. Né? Então, quando os modernistas entram nesse setor, entram nesse espaço da brasilidade, eles entram com uma ideia completamente revolucionária, que não é mais aquela ideia paternalista de criar um índio ideal. Não, nós vamos pegar aquele índio mais temido, é o antropófago. Tomem cuidado com esse índio, porque a história brasileira e a arte brasileira começa lá. Foi quando ele devorou o bispo Sardinha, que era um invasor. Então, para a gente, né, eu tinha na época 24, 25 anos, era um impacto muito grande
receber essa ideia e saber que essa ideia já estava vigorando havia 50 anos, praticamente, ou quase 50 anos, que em 72 se comemorou o cinquentenário da semana. Não é? Então, a comoção que nós sofremos foi generalizada, especialmente no meio estudantil, que era um meio estudantil mais interessado nas discussões da cultura brasileira, não apenas da política, mas da cultura como um elemento da política, não é, da política brasileira. Ou seja, duas coisas umbilicalmente integradas. Não é? Nós tínhamos um posicionamento político que vinha através do projeto de uma cultura antropofágica, a cultura que devora. E aí, por exemplo, nós vamos compreender a minha geração do cinema marginal, e aí eu já entro num outro campo de influência recebida, que é o cinema marginal, porque o cinema novo, que era anterior à nossa geração, o cinema novo detestava tudo que tinha vindo antes dele no Brasil. Não só a Vera Cruz, que era uma grande produtora, um grande estúdio paulista, não é? Glauber Rocha, por exemplo, esculhamba a Vera Cruz, os filmes da Vera Cruz, que eram, de fato, discutíveis, mas eram elementos de uma cultura que, bem ou mal, estava em construção. Mas, por outro lado, o cinema novo também era extremamente cruel com relação à chanchada. Ora, a chanchada era uma produção cultural de primeira grandeza. E a minha geração do cinema marginal percebeu isso claramente. Por quê? Na ótica da antropofagia. O que é que a chanchada fazia sem nenhum pejo, sem nenhuma vergonha? Ela copiava Hollywood, tanto nos musicais quanto nos temas, e passou a reler filmes americanos. Por exemplo, Matar ou Correr, Matar ou Morrer, virou Matar ou Correr, com o Oscarito. Não é? E era uma maneira de processar esse canibalismo, essa devoração daquilo que nos invadia, porque o cinema americano nada sobrevivia à sombra do cinema americano. Ele invadia tudo, inclusive o cinema brasileiro. Invadia e matava, porque tinha que abrir espaço para os filmes de Hollywood. Hollywood era absolutamente hegemônica, não é? E a chanchada, o que é que ela fez? À sombra de Hollywood, ela criou um cinema nacional. E um cinema que tinha uma tradição que vinha do teatro de revista, do começo do século, ou seja, no período de 1922. Então, vocês vejam como essas coisas se encadeiam, não é? E eu, para fazer o meu filme Orgia, eu era parte dessa geração do cinema marginal, eu fui justamente assistir chanchadas, que não é como vocês assistem hoje, como nós assistimos hoje, ou a gente vai no YouTube, ou a gente vai numa plataforma de streaming e pega o filme lá. Era uma loucura, de repente, pô, estão passando aí o Alô, Alô, Carnaval, aonde, como, na Copa está muito ruim, mas o Cine Biju, tinha lá o Cineclube do Bexiga, aqui em São Paulo, a gente ia correndo, não é? E eu fiquei alucinado e fui rever o que era possível da chanchada. Por quê eu fui rever? Porque a chanchada povoou toda a minha infância. Nas cidades do interior da época, havia os filmes de Hollywood e os filmes brasileiros. E o que eram os filmes brasileiros? As chanchadas, que a população amava. A gente torcia pela Eliana, torcia pelo Sil Farney, torcia pelo Anselmo Duarte, a gente adorava Adelaide Quioso tocando sanfona no filme. Não é? Então, a gente vibrava com esses componentes que nós, no interior, não sabíamos que eram componentes legítimos de uma cultura brasileira que estava em construção. Então, eu resgatei essas coisas da minha infância, o meu amor enorme pela chanchada, não é? Que a gente via aos domingos, tinha um filme por semana, no domingo, não é? Que a gente chamava de matinê, e que era à tarde, não era de manhã, como a palavra sugere, não é? E o cineminha da cidade, tudo em 16 milímetros. Não é? E nos cinemas, os grandes cinemas, eram em 35, a qualidade muito melhor, mas a gente via o que era possível alugar nas distribuidoras do interior. Então, eu resgatei um pouco essa ideia para o quê? Para fazer meu filme.
né? E eu fui aos teatros decadentes da Avenida São João, aqui em São Paulo, assistir o que restava do teatro de revista, que era já muito decadente. Já havia uma mistura mal dissimulada de teatro com prostituição, de prostitutas que estavam presentes no teatro, que também é um componente típico da história brasileira, não é? Essa mistura. E não apenas do Brasil, mas especialmente no Brasil, que é um país que adorava festas, inclusive namorava dentro das igrejas. Não é? Quem leu Devassos do Paraíso tem lá muitos testemunhos de viajantes escandalizados porque as pessoas faziam uma festa, as mulheres era a oportunidade delas saírem de casa. E aí faziam uma festa dentro da igreja e saíam fazendo festa, soltando rojão, soltando fogos, enfim. Não é? Apareceu uma oportunidade, pumba, tinha uma festa. Não é? Estamos festejando, inclusive. Hoje tem festa literária, não é? Está na mesma tradição da festividade brasileira. Então, eu fui ver todos esses elementos que me pareciam caracterizar a antropofagia, porque eram elementos que não dependiam diretamente da cultura que nos invadia, mas tinha utilizado essa cultura para construir um instrumento cultural legitimamente brasileiro. Não é? E aí eu fiz os meus personagens, vários deles tirados de chanchada. Não é? Eu tenho, por exemplo, uma dançarina de mambo, que eu peguei diretamente do teatro. Não é? Tenho uma prostituta de beira de estrada, que também está ligada com essa ideia, e, sobretudo, todo o projeto de esculhambação. Por quê? Nem a antropofagia, nem a chanchada existiriam se não fosse a esculhambação, né? Que a minha geração adotou como lema. Rogério Sganzella, que era um dos nossos colegas de cinema marginal, ele tinha uma frase icônica que ele dizia: quando a gente não pode fazer mais nada, a gente esculhamba. Ou seja, a gente ironiza pesadamente. E é muito engraçado, porque eu estava saindo do armário na época. E isso tem muito a ver com com a ironia da subcultura LGBT, especialmente a subcultura trans e travesti, não é? Que adora usar essa graça, essa alegria, como uma forma de ironizar e esculhambar. Não é? Foi por esse motivo que você escolheu a figura da travesti para ler os poemas de Oswald de Andrade no seu filme, Orgia, o Homem que Deu Cria? Antes de mais nada, era uma celebração à Tropicália, porque Caetano Veloso resgatou Carmen Miranda, que foi uma sacada genial, porque quando ele resgatou Carmen Miranda como alguém que também se defrontou com a cultura invasora, Carmen Miranda foi levada para Hollywood, não é? A presença do Brasil nos Estados Unidos e no mundo na década de 30 e 40 foi Carmen Miranda. Quando eu saí do Brasil e passei pelos países latino-americanos, no meio homossexual era muito comum encontrar homossexuais que imitavam Carmen Miranda. Era uma referência icônica, imitavam como? Desmunhecando. Porque Carmen Miranda ensinou as bichas a desmunhecarem. Então, vocês estão percebendo o amálgama que isso tudo vai formando, não é? Eu captei isso na figura da travesti, não é? E fiz uma Carmen Miranda esculachada. Então, ela tem um pinico na cabeça, não é? Ela tem frutas de plástico dentro do pinico, não é? E ela tem as características de uma travesti, super desmunhecada, não é, assumidamente desmunhecada, e no meio do mato, uma travesti perdida no meio do mato. E aí, para criar uma coisa que eu adoro, os paradoxos, eu adoro paradoxos.
se nós quisermos buscar algum tipo de verdade, a gente tem que ir atrás dos paradoxos. Eu acho que o paradoxo é uma encruzilhada onde se encontra a possibilidade de debater e chegar a alguma conclusão sobre o que é a realidade, o que é o real. Não é? Então, para homenagear o paradoxo e o meu amor pelo paradoxo, eu botei a travesti declamando Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares, que já é uma esculhambação que o Oswald de Andrade fazia do Gonçalves Dias, do poema do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí ele pôs, minha terra tem palmares, e foi continuando essa releitura já subversiva, não é? Do indigenismo, na verdade, porque ele voltou ao indigenismo, ele resgatou o indigenismo romântico, não é? E romantizado, e elitizado. Então, eu coloquei essa travesti e eu tinha uma imensa felicidade de fazer isso. Vocês não podem imaginar um adolescente na época tomando essas referências da literatura brasileira no período da ditadura e trabalhando com a subversão da cultura. Porque na nossa cabeça nós tínhamos absoluta consciência de que nós estávamos subvertendo. A Semana de 22 foi um elemento fundamental para a subversão criada pela minha geração. Aí veio Hélio Iticica, não é? Vieram vários outros e outras artistas que emplacaram nesse mesmo viés de criar uma arte que não tinha medo da influência. Para vocês terem ideia, a bossa nova era execrada por uma ala da esquerda, que tinha a mesma visão do começo do século, quando se criticava o Pixinguinha pelas influências do jazz. A bossa nova era considerada uma música brasileira deturpada, porque ela se deixou influenciar terrivelmente pelo jazz moderno. Ela era jazzística, não é? E o que a bossa nova fez não tem nada a ver com jazz. Ela fez bossa nova, ela fez música brasileira. Né? A influência se incorporou num germe absolutamente impossível de nascer em outro lugar. Então, Caetano, dentro da Tropicália, por exemplo, ele vem celebrar João Gilberto, de corpo e alma. Ele vem cantar, ele celebra a graça, ele celebra a maturidade e celebra o talento de João Gilberto, com aquele minimalismo que era totalmente ligado ao que estava acontecendo no mundo naquele momento. O Brasil tinha uma ânsia de modernidade que talvez, naquele momento, eu não sei se nós atingimos com tanto impacto quanto naquele momento, não é? Nas várias artes. E nós vamos ter, depois, desdobramentos disso tudo. Então, quando Joaquim Pedro de Andrade faz Macunaíma, obviamente ele estava resgatando a Semana de 22. Quando ele faz O Homem do Pau-Brasil, idem, aí ele já estava resgatando o outro polo, que era Oswald de Andrade. Então, de um lado, Mário de Andrade, e de outro, Oswald de Andrade. Não é? E quando Antunes Filho faz, na década de 70, eu não me lembro com exatidão que ano, acho que 72, ele encena o Macunaíma. Eu, lá no Rio de Janeiro, me lembrei disso. Eu falei, eu preciso mencionar isso. Como é que eu não tinha lembrado? O Antunes já é um pouco fora, um pouquinho depois desse período. Mas, obviamente, a preocupação dele em resgatar a Semana de 22 está não apenas no fato dele apanhar o Macunaíma, mas no fato dele fazer a peça que fez. Eu lamento que vocês não tenham podido ver Macunaíma do Antunes Filho. É extraordinária, foi uma coisa extraordinária, uma coisa que eu não consegui fechar a boca. O que é isso? O que é isso? Ele subverteu a subversão. Então, vejam, era um processo de círculos virtuosos, não é? Que iam se agregando. E aí, o que é
que o Antunes fez, por exemplo. Ele adicionou a música do período de 22, não é? Ou do período que respirava 22, talvez um pouco depois. Quando era um grupo enorme, ele destrinchou toda a estrutura do Macunaíma originário, o romance, e fez uma peça que é o Macunaíma, mas era uma coisa totalmente especial, totalmente nova e diferente. E há uma cena em que eram muitos atores. Ele criou praticamente uma escola a partir daí, né, no SESC, aqui em São Paulo, porque ele formou esses atores, eram muito jovens. E há uma cena em que eles entram todos, eles vão entrando fazendo trenzinho, pintados de branco e de várias cores, e cantando Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral. E no meio da sacanagem estão todos pelados em plena ditadura, invadindo a cena e vão entrando. Era de você ficar totalmente arrepiado com a grandeza poética daquilo e o que o cara entendeu, o ponto em que ele chegou para fazer aquela subversão. Não é? Eu me lembro que eu matei a saudade de Macunaíma. Olha só as sincronicidades. Quando eu estava na Alemanha, num período de bolsa que eu tive lá na Alemanha, em 84, e assisti muitos filmes do Instituto Goethe, que eram em vídeo. E o Goethe passava muito aqui no Brasil, mas não eram todos. E aí eu tive a felicidade de ver um filme de um diretor alemão chamado Werner Schröter, que eu conheci lá em Munique, onde eu fiquei, nos 9 meses que passei com bolsa lá. E o Schröter dirigiu um documentário chamado Generalprobe, Ensaio Geral, em português, né, que era um documentário sobre um festival, eu não me lembro se era de Nancy, um grande festival da Europa no período, no qual estava se apresentando o quê? Macunaíma, do Antunes Filho. Então, tem cenas lindíssimas, se vocês puderem resgatar. Eu acho que tem na internet, eu vou colocar aqui, mesmo que esteja em alemão ou em outra língua, Generalprobe de Werner Schröder. Eu estou digitando aqui para... Receberam aí Generalprobe de Werner Schröter. Eu não me lembro a data, mas é alguma coisa também em 72, 73. Não é? Então, se vocês quiserem ver alguma cena do Macunaíma, vai ser uma bênção. Não é? Vocês verifiquem, porque o filme, inclusive, é deslumbrante. É um filme. Você colocou aqui no chat do nosso bate-papo, né? Tá aqui. Vou pedir para o Rodrigo colocar lá no chat do YouTube. Porque eu coloquei no chat privado, não é? Isso, esse só nós temos acesso. Mas já que eu te cortei aqui, falando, como você comentou do Hélio Oiticica, eu gostaria de te perguntar, já que nós iniciamos falando sobre cinema, né? Depois a gente vai para outras vertentes. Mas em 1968 você fez um filme antes de Orgia, O Homem que Deu Cria, chamado Contestação. E nele você não pôde colocar o seu nome como cineasta. Eu gostaria de saber de alguém que viveu isso, né? Que eu só ouvi falar dessas situações em que o artista não pode reivindicar sua obra, né? Só anos depois isso pode acontecer. Mas qual é a sensação? Uma sensação de transgressão ou uma sensação de impossibilidade? O que você sentia na época? Na época, não tinha a sensação de impossibilidade. A mais importante era de resistência. Eu sabia que eu não podia colocar meu nome, porque eu iria preso, mas eu fiz um filme chamado Contestação, que era um termo que se usava muito na época. Eu tenho que contestar essa sociedade, eu tenho que contestar essa cultura, eu tenho que contestar esse regime, etc. Né? Então, contestação significava resistência. E aí, onde é que eu fui buscar a resistência? Eu fui buscar em Mao Tse-tung, porque, na época, havia uma grande... Mao Tse-tung era um mito, não é? Graças ao Godard, basicamente, ao cineasta francês, que fez filme
falando de um possível maoísmo, que, na verdade, era um maoísmo passado a limpo pela França, porque a gente não conhecia tudo que estava acontecendo lá, que era brabo, era muito pesado. E eu encontrei essa frase, supostamente do Mao Tse-tung. Mas aí tem um outro elemento que é importante para adensar esse meu encantamento pela antropofagia, pela Semana de 22, etc., que era o meu encantamento com o anarquismo. Eu tenho um fascínio pela ideia da anarquia muito grande que está é um substrato que permeia toda a minha obra e minha visão de mundo. E aí o que eu vi naquela frase do Mao Tse-tung? Eu vi um projeto anarquista. A frase é preciso atrever-se a pensar, falar, agir, ser temerário e não intimidar-se com os grandes nomes nem as autoridades. E mais, eu providenciei a tradução em várias línguas dessa frase, inclusive em russo. Um grande tradutor brasileiro, que era o Schneiderman, ele traduziu muita coisa da literatura russa ou soviética do período, não é? Boris Schneiderman. E pedi para o Boris, que era professor na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, e ele me traduziu para o russo. Então, no final, eu coloquei em todas essas línguas como se fosse uma proclamação universal. Essa frase de que é preciso resistir aos grandes nomes e às autoridades. Então, era um projeto muito subversivo, Tiago. Eu sabia que era subversivo, eu não podia colocar o meu nome. E também é uma coisa de juventude. Você tem uma efervescência tão grande nesse momento da juventude de criar, de fazer, de arrebentar a boca do trombone, que você não está se preocupando. Esse filme eu peguei as imagens que eu tinha usado num filme do Tuca, que era o Teatro da Universidade Católica de São Paulo, que era uma peça em que não tinha palavras, era só dois sons, O e A. Os dois sons brigavam. E a introdução, a abertura da peça foi um filme que eu fiz. Quando a peça saiu de cartaz, eu peguei esse material e transformei no Contestação e complementei com essa frase, por exemplo, que ela não tinha. Quer dizer, eu dei autonomia para isso num contexto de contestação, de subversão. Quando foi por volta de 2013, eu só tinha uma cópia em 16 milímetros desse filme que estragou, melou toda. Não é? Ela estava em casa, guardada em más condições ou condições inadequadas, ela melou, e eu achei que tivesse perdido o filme. E, de repente, eu me esqueci que eu tinha deixado os negativos junto com o Orgia, os negativos em 16 milímetros. Orgia em 35. Eu tinha depositado na Cinemateca Brasileira. E aí a Cinemateca resolveu fazer uma cópia. E passou junto com Orgia num ciclo que houve em 2013, nesse ano icônico também. E eu fui ver, eu fiquei pasmo, eu falei, meu Deus, a imagem é tão nítida quanto na época. Aí me deu uma alegria incontida. Aí fizemos a pequena introdução, não é? Esse filme foi feito durante a ditadura e tal, e meu nome comparece, então. Não é Mas, então, há um misto de resistência e felicidade. Eu fiquei muito feliz em ter reencontrado o filme, não é? Que é uma coisa daquele período, inclusive, não é? Daquele mesmo período em que eclode todo esse encantamento pela Semana de 22. Mas eu não posso terminar isso, acho que eu já falei. Eu falei pelos cotovelos. Mas eu vou terminar só com essa informação que me parece crucial para perceber um pouco o encantamento que a semana exercia na gente e voltou nesse revival, ela voltou à cena entre os jovens
enfim, que discutiam e produziam cultura naquele período, no final da década de 60. Eu tinha um encantamento especial pelos romances do Oswald de Andrade, especialmente o Serafim Ponte Grande. O auge da esculhambação que eu posso conhecer está lá em Serafim Ponte Grande. É tão grande essa consciência esculhambatória que Oswald de Andrade tinha, a ironia dele era uma ironia ácida, que ele expulsa um personagem do romance porque o personagem solta um peido no meio do romance. É a cara do Oswald de Andrade. Não é? Eu tenho paixão até hoje pelo Serafim Ponte Grande, que é um filme, desculpe, é um romance meio cafajeste, mas é um cafajeste que desestrutura, que desconstrói. Não é? E aí, eu e um colega meu, um amigo que partilhava a mesma produtora, né, que nós tínhamos na época, nós resolvemos. A gente estava muito perdido, porque tinha toda a questão de guerrilha, era a perspectiva que se abria à juventude da época, era uma loucura você ir embora para a guerrilha, porque, obviamente, isso podia significar uma condenação à morte, era um negócio brabo. Nós tínhamos uma angústia muito profunda. O que é que nós vamos fazer enquanto geração neste país? E me lembro que eu e um dos meus colegas, um dos meus amigos da empresa, um cineasta, que é o João Batista de Andrade, é um cineasta também conhecido, nós nos trancamos no meu apartamento, de vez em quando a gente se trancava para preparar o roteiro de cinema de Serafim Ponte Grande. E nós queríamos dar continuidade, de um ponto de vista cinematográfico, à esculhambação do Oswald de Andrade. Então, a gente queria fazer tudo em papelão no filme. Tudo em papelão. Você se lembra de um filme de um sueco, cujo nome me escapa no momento, que se passa numa cidade toda construída com riscos no chão e papelões? É uma peça altamente brechtiana, Dogville. Desculpe, é um filme chamado Dogville, que é um deslumbramento. É totalmente antirrealista, mas com a mão na massa do realismo. Então, os personagens caminham, aqui está riscado no chão a casa de fulano, aqui tem um papelão que é a muralha não sei do quê. Não é? E isso muito antes do filme acontecer, nós estávamos pensando em construir um filme com os cenários todos. Isso, um filme, não era uma obra teatral, com os cenários todos em papelão, ou seja, havia uma ideia de falsificação por debaixo da suposta verdade, que para a minha geração era um elemento de contestação importantíssimo. Por detrás da realidade existe uma construção dessa realidade. Nenhuma realidade é alguma coisa objetivamente constatável. Sempre há uma construção do que é a realidade. Nós falávamos muito em realidade brasileira. Não é? Tudo era realidade brasileira. Então, e sabíamos que havia várias maneiras de construir a realidade. Por quê? Porque existem vários olhares, existem várias interpretações. Né? E nós queríamos dar essa ideia de que cinema é uma realidade falsificada. Nós estamos colocando uma bomba subversiva dentro do próprio filme, assim como o Oswald de Andrade tinha colocado uma bomba subversiva dentro do seu romance. Então, eu encerro aqui eu solicitei, fiz a vocês essa solicitação de que eu pudesse dar um testemunho de como sobreviveu a Semana de 22 na minha geração. Perfeito. E já que a gente está falando sobre cinema, né? A gente está passeando aqui de forma não linear pela história, mas vamos voltar um pouquinho, então, a São Paulo de 1920, a São Paulo, a Rio de Janeiro. No seu filme, você utiliza uma travesti, e na década de 20, né, nós tínhamos os transformistas que faziam filmes. Um deles, o Darwin, que você menciona no seu livro Devassos no Paraíso.
E pelas pesquisas que você fez, eu gostaria que você falasse sobre como essa personagem ou a pessoa era vista, até essa é a pergunta, se era vista como uma personagem ou como uma pessoa, era vista na São Paulo e na Rio de Janeiro, daquele momento histórico. E não era só São Paulo e Rio de Janeiro. Esses personagens eram vistos de uma maneira ambígua, não é? De uma maneira convenientemente ambígua, porque não se podia falar abertamente. O travestismo era, no máximo, uma coisa de carnaval, mas não era uma coisa para você vivenciar o ano todo, não é? Então, quando apareciam essas pessoas que se transformavam de um gênero para outro, ou seja, transformistas, que hoje a gente, de certa maneira, ainda usa o termo transformista, mas muito mais como drag queen, não é? O que eles estavam fazendo era teatro, porque não havia só homens se travestindo de mulheres, havia também mulheres travestidas de homem e que faziam um pouco essas comédias de stand-up, até onde eu fui nas minhas pesquisas, e faziam turnês nos teatros. Então, havia mulheres, eu acho que nos Devassos eu cito uma transformista famosa, não é? Que tinha turnês que apareciam, a divulgação nos jornais não era nada fora do contexto cultural da época. E isso é muito curioso, porque deixa muito claro um componente da cultura brasileira que também nós podemos falar em elemento de devoração, né? Que era uma maneira de você fazer não fazendo, que é o símbolo do carnaval, a máscara. O carnaval é a grande festa da máscara, e máscara num sentido amplo, metafórico, não é? O que é curioso, e não por acaso eu estudei no meu livro Devassos no Paraíso, porque eu faço um paralelo entre essas culturas que têm que viver à sombra e a necessidade da máscara. Então, a máscara acaba sendo, na verdade, um instrumento de busca de identidade, e não de esconder identidade. Ela revela uma identidade, não é? Isso, para mim, é novamente toda a questão do que é o real, do que é a realidade. E é, ao mesmo tempo, uma subversão dos gêneros, que é uma proposta muito atual, com as identidades de gênero que a gente discute hoje, com muito impacto e muita importância na política e na cultura contemporâneas. Não é? Então, Tiago, isso existia sim. Infelizmente, esse trabalho do Darwin não existe, o filme não foi mais encontrado, parece que existe apenas uma pequena parte do filme, como muita coisa de fato sumiu, era usado um componente químico muito perigoso nas películas da época, que era o nitrato, e o nitrato ele se decompõe com muita facilidade, se volatiliza e é muito fácil de pegar fogo, não é? Ele é muito inflamável. Né? Tanto que muitos filmes da própria Cinemateca Brasileira, eu trabalhei na Cinemateca Brasileira nesse período, de 67, acho que até 68, de vez em quando a gente tinha lotes de filmes antigos em nitrato que pegavam fogo, porque estavam mal conservados. Então, de fato, era uma coisa que integrava a cultura brasileira com todos os seus paradoxos. Era um fruto e uma representação do paradoxo brasileiro, né? Figuras transformistas como Darwin e outros que havia no período. Perfeito. Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, não é? Mas sim, eles estavam muito presentes, eram personagens muito presentes. Bom, como o nosso bate-papo aqui, ele diz respeito à transgressão, à possibilidade de resistência desde o momento de 22, né? Eu também me chama muita atenção um escritor, né? Não sei se podemos chamar assim, bom, ele escreveu um livro, né? Que você também pesquisou no seu livro Devassos no Paraíso, chamado Febrônio, Índio do Brasil.
E aí você disse que ele escreveu As Revelações do Príncipe de Fogo, em 1925, teve toda a edição queimada, e uma das poucas pessoas que tiveram uma das cópias desse livro foi o Mário de Andrade. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas sobre o Febrônio, né, para que elas tivessem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa pessoa que você também pesquisou no seu livro e da importância dela para a história da homossexualidade no Brasil. O Febrônio, na verdade, ele foi preso em 1927, não é? Mas ele já tinha 32 anos de idade. E foi tão impactante a prisão dele, porque ele foi acusado de estuprar rapazes, né? Era quase, nós poderíamos chamar de um serial killer da época. Ele foi acusado de matar provavelmente 2 dos rapazes. Tanto que, eu cito no livro, houve uma inovação linguística na língua portuguesa do período, em que o nome Febrônio acabou sendo sinônimo de bicho, né, no período. A canção de carnaval que menciona isso, etc. Mas o Febrônio ele foi condenado de uma maneira muito obscura, de uma maneira muito discutível, porque nunca se conseguiu provar totalmente o que é que tinha acontecido e quem era o Febrônio, né? E o máximo que se conseguiu na época foi um jovem advogado que foi defender o Febrônio, porque ninguém queria defender, que considerou o Febrônio doente, o que nós chamaríamos hoje de esquizofrênico, né? Então, o Febrônio, na verdade, a condenação dele foi muito cruel, porque ele foi condenado sem julgamento. Ele foi considerado uma pessoa incapaz. Ele foi considerado uma pessoa que não tinha consciência do que fazia, porque ele era movido, ele seria movido por essa necessidade de praticar crime. Ora, isso era muito semelhante ao que se dizia de homossexuais no período. São pessoas imorais que são levadas a praticar a imoralidade, né, por conta da sua paixão, do seu desejo carnal. Então, ele concentrou no seu personagem, na sua história, né, esse elemento homofóbico que existia no período. As mães escondiam os filhos no Rio de Janeiro, porque isso aconteceu no Rio de Janeiro, com medo de que o Febrônio os encontrasse, não é? Então, criou-se uma mitologia em torno da figura do Febrônio, e o que aconteceu, em última análise, é que Febrônio ficou mais de 60 anos preso e nunca teve um julgamento definitivo. Ele foi considerado um incapaz. Ele não poderia ser julgado porque ele era irresponsável, considerado irresponsável por conta da sua doença. Então, é uma coisa duplamente cruel, não é? E ele brigou a vida toda para que houvesse esse julgamento, para que reconsiderassem a história dele, não é? Reconsiderassem o caso dele, e foi muito doloroso, porque ele era tratado como uma pessoa de segunda classe, de segunda categoria. Ele não era considerado exatamente um ser humano com inteligência suficiente para que se pudesse ser levado a sério. Então, é uma das histórias dolorosas do período, que, obviamente, foi bater em Mário de Andrade, não é? Porque é óbvio que Mário de Andrade se interessou pela história por conta de toda a problemática sexual envolvida na questão, toda a problemática da homossexualidade aí implicada, não é? E por conta, obviamente, dele ter publicado esse livro, que era uma curiosidade muito grande. Se ele era um cara que não era incapaz, era considerado incapaz, era considerado uma pessoa sem vontade própria, ele era levado por uma doença, o resultado da doença dele estava ali, escrito naquele livro, né? A comprovação no que o Febrônio acreditava e quais eram os processos em que ele estava envolvido. E aí, esse livro que você mencionou
não é, do Príncipe do Fogo. E era uma coisa um pouco mística também, tinha todo esse viés místico ao escrever o livro, não é? Porque a obra era cheia de propostas visionárias, não é? E não por acaso o livro se chamava As Revelações do Príncipe do Fogo. Tinha 67 páginas, não é? Era um livrinho razoável. Então, ele era uma espécie de profeta, não é, que foi queimado, entre aspas, não é, metaforicamente, por conta da sua o quê? Da sua prática sexual desviante, dissidente. Nós podemos entender assim. Ok. E falando sobre o interesse de Mário de Andrade por essas personagens e questões que envolvem a sexualidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o interesse do Mário de Andrade pelo Álvares de Azevedo e a sua literatura. Mário de Andrade era muito malandro. Ele sabia das coisas. Ele escreveu um ensaio maravilhoso sobre o Álvares de Azevedo e ele menciona claramente a homossexualidade de Álvares de Azevedo, que a literatura brasileira consagrada, padronizada, considerava um clássico, era intocável. Álvares de Azevedo era um dos expoentes da literatura romântica brasileira, da poesia romântica brasileira. E Mário foi lá. Vocês percebem como ele estava falando de si? Né? Ele estava utilizando um pouco a figura do Álvares de Azevedo para fazer uma revelação de si mesmo, revelando aquilo que o Álvares de Azevedo não era compreendido pela cultura, pelo mainstream brasileiro, pela alta cultura, pela grande cultura que se julgava a cultura brasileira. Não é? Então, ele estava quebrando um pouco esse padrão, que era um papel típico da Semana de 22, né? A ruptura de padrões. E ele rompeu os padrões de um ponto de vista estético, porque ele foi contestar uma figura de grande proeminência na literatura brasileira, ele foi contestar através da homossexualidade, através de uma dissidência da qual ele era testemunha e participante. E sofredor, obviamente. Mário sofreu terrivelmente por conta da sua homossexualidade. Ele tinha grandes problemas. São Paulo era uma cidade para lá de provinciana na época, não é? E óbvio que as pessoas faziam o que faziam, do ponto de vista sexual, o mais escondido possível, o que é muito comum em cidades do interior. As pessoas, não é todo mundo sabe da vida de todo mundo, então é conveniente dissimular um pouco essas coisas que não estão consagradas no padrão da cultura local. Era um pouco o que ele sofria em São Paulo. E sofreu de fato. Não é? No meu livro Devassos do Paraíso, eu conto histórias de como ele foi zombado por conta da sua homossexualidade, publicamente, inclusive pelo próprio Oswald de Andrade, foi aí que eles romperam. Mário nunca mais quis ver Oswald na frente, né? Xingava, inclusive, quando falava de Oswald de Andrade, xingava porque o nível de grosseria do Oswald de Andrade, porque ali havia disputas, obviamente, não é? Disputas não tão subterrâneas assim. E a maneira ofensiva com que Oswald de Andrade se referia a ele em publicações em mais de uma. E agora saíram os diários do Oswald de Andrade e tem ainda mais ofensas contra o Mário que ele dizia na época. Não é? Ele transcrevia nos seus diários. Não é? Então, o Mário é uma figura respeitável, é uma figura admirável, de um ponto de vista literário, de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista de criação de um conceito de brasilidade adequado à modernidade, não é? Mas também admirável pelo que ele enfrentou, não é? A partir de temas tabus que ele vivia isso, ele fazia paqueras por debaixo do pano, não é?
na Estação da Luz, na Praça da República, enfim, algumas pessoas mais próximas dele sabiam, o mais doloroso é que, durante muito tempo, e até hoje, inclusive, existe parte da correspondência do Mário, uma pequena parte, que não foi aberta, não foi publicada, porque suspeita-se que ele esteja mencionando questões relacionadas à homossexualidade dele, ele esteja confidenciando alguma coisa. Você vê esse cerceamento dessas correspondências, e mesmo a forma como foi tratada a biografia dele durante todos esses anos, como uma forma de cuidado ou realmente como extremo preconceito? É extremo preconceito sob pretexto de que estavam protegendo a honra do Mário de Andrade, o que significa que ser homossexual é uma coisa desonrosa. Só isso. Né? O pretexto usado é isso. Vocês não têm direito de manchar a honra do Mário de Andrade. Ora, eu sou homossexual, eu estou manchando minha honra em admitir aquilo que eu sou. É uma incongruência absoluta. Que, claro, que traz... O que a move é o preconceito, é a homofobia. A academia tem muitas dessas questões muito homofóbicas, ainda tem. Eu entendo que você deixou, inclusive, há alguns anos, vi uma publicação sua mencionando isso, que você acredita que deixou de ganhar alguns prêmios da academia por conta da sua homossexualidade, da sua militância, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu falo, claro. Eu falo isso, inclusive, porque eu resgato Mário de Andrade para os dias de hoje. Porque hoje eu estou falando do estigma que eu sofri. O Mário nem isso podia falar. Não é? Eu não menciono apenas a questão dos prêmios. Eu acho que a premiação num nível ou no outro é uma coisa discutível, mas existe sim influência. Quando a sua obra é considerada pornográfica, ela não é considerada literária. Né? Porque pornografia, no entender geral, no entender padronizado, a pornografia sempre é alguma coisa culturalmente ruim, culturalmente mal feita, coisa com a qual eu não concordo. Não é? Eu acho que é um mal entendido com relação à pornografia e erotismo. Né? O erotismo seria uma coisa bonitinha e a pornografia uma coisa feia. Só que os dois tratam do mesmo tema, né? Do mesmo assunto. Então, é muito discutível isso. Mas, de qualquer modo, o que me é muito doloroso enquanto estigma foram as proibições explícitas e implícitas, e as não ditas, em nome do desejo, por exemplo. O editor, de uma grande editora, se recusou a publicar sob pretexto de que eu estaria fazendo propaganda homossexual, porque o romance era considerado homossexual demais. Tanto que eu perguntei para ele, você pode me mostrar algum termômetro para eu entender o que é homossexual de mais e de menos? E mede onde? Enfia onde esse termômetro para considerar se a homossexualidade é de mais ou de menos? Claro, eu estava sendo extremamente sarcástico, não é? Porque é uma piada, né? É homossexual de mais. Então, o que é homossexual de menos? Pelo amor de Deus, me fale. Nunca consegui essa resposta de todas as pessoas que já me fizeram esse tipo de crítica, me chamando pejorativamente de militante. Militante, ou seja, alguém que está fazendo propaganda da homossexualidade. Ou seja, eu sou uma pessoa que corrompe as outras através da minha literatura. Assim como Cassandra Rios, assim como Oscar Wilde. É a mesma linhagem. É a mesmíssima linhagem. As cores mudam um pouquinho, os tons mudam um pouquinho, mas é o mesmo pensamento perverso. De não permitir uma expressão fora dos padrões adequados.
termo, o que é considerado adequado. Isso aí vai assustar as pessoas, isso aí não é adequado para este momento. O que é que eu tenho a ver com este momento? Eu estou presente neste momento, eu sou um testemunha deste momento, eu sou um produto deste momento. Então, eu não estou falando para daqui a 50 anos. Apesar de que, às vezes, eu chego a pensar que boa parte da minha obra vai ser compreendida daqui a mais tempo. É só esperar o João Silveira bater as botas. Oh, meu Deus, nós perdemos um grande artista. Mas nós te queremos aqui por muito tempo ainda. E já que estamos falando de João Silvério Trevisan, eu gostaria de perguntar como você enxerga o crescimento da escrita de teses e dissertações analisando as obras de João Silvério Trevisan, se você acompanha, né? De vez em quando eu dou uma fuçadinha na internet e eu vejo bastante coisa, escrita de artigos também sobre as suas obras. Mande para mim, Tiago. Estou falando de todo o coração. Mande para mim, porque... Sim, claro, mando. Eu não tenho muito acesso a essas obras, a esses artigos e não sei se dissertações, enfim, porque eu parei de olhar um pouco para isso desde o momento em que foi feito uma dissertação de mestrado na década de 90, arrasando com o nome do desejo. Talvez você conheça essa dissertação, não creio que ela esteja publicada, mas é fácil verificar. Era uma coisa que eu considero um momento muito, muito, muito duro na minha vida. Eu fiquei muito triste e, ao mesmo tempo, enfurecido, porque eu, ao falar claramente da homossexualidade, eu estava fazendo propaganda da homossexualidade, o que significa que você realmente tem que censurar, não é? As questões relacionadas à homossexualidade. No momento em que você fala de uma maneira explícita, você está sendo militante, você está querendo uma repercussão para essa coisa que você quer que todo mundo faça, né? Porque todo mundo acha que é uma doença que pega, é como se fosse uma praga, né? E aí você fala, mas o que é que tem na cabeça dessas pessoas de me achar tão importante e tão forte assim, a ponto de eu significar uma ameaça para a sociedade e me consideram pornográfico e me proíbem, não é? Eu tenho um histórico de proibições, que são pequenas e grandes proibições, da direita e da esquerda, diga-se de passagem, não é? Que me dão uma compreensão muito dolorosa da vivência homossexual ainda nesse país, não é? Eu já não estou falando dessas violências explícitas que são terríveis e que nós encontramos por toda parte, mas eu falo daquelas mais sutis, aquelas que usam pretextos, inclusive culturais, para calar a tua boca, ou tentam fazer isso, não é? Então, eu acho que eu perdi muitas oportunidades por conta disso, mas eu não abri mão. Eu continuei escrevendo aquilo que eu queria escrever, porque o meu compromisso era com a minha escritura, era com a minha vocação de escritor. Eu fiz várias escolhas em minha vida para poder ser escritor, né? E passei muito apertado já, financeiramente, em minha vida, por ter optado por ser um escritor em tempo integral. E quando eu dou oficinas, eu digo, olha, por favor, ainda que vocês não se profissionalizem, escrevam todos os dias. Por quê? Escritor de fim de semana faz literatura só de fim de semana. Não é? Ou seja, não é uma literatura em que você está empenhado, em que você tem um compromisso com ela. Literatura é uma questão tremendamente séria no sentido de expressividade. Não é? A literatura, se você vai olhar em qualquer período histórico, você vai olhar esse período histórico, você encontrará a literatura dando testemunho desse período histórico.
não é? A literatura, ela retrata o espírito do tempo, o Zeitgeist. Ela é um espaço em que o espírito do tempo está presente. E isso tem que ser preservado. Eu não posso fazer uma literatura negando a vocação da literatura, que é, antes de mais nada, um compromisso com a expressão poética, né? Com essa invenção, com essa capacidade de inventar. Como dizia a Clarice Lispector, toda literatura é de vanguarda, porque toda literatura tem que ser inventada. Para você criar uma obra, você a inventa, né? Do nada, frequentemente. Ou apanha matéria-prima que você tem que retrabalhar. Então, pronto, é um pouco isso que eu tenho a dizer. Eu acho que a minha presença cultural ela melhorou, obviamente, mas eu ainda sinto os resultados desse boicote, desse verdadeiro boicote que eu sofri no decorrer dos meus anos de produção, não apenas literária, mas inclusive cinematográfica. Não por acaso meu filme foi proibido, não é? E tive contos proibidos, tive romances recusados por muitas editoras, hipocritamente dizendo: não faz o gênero dessa editora, é muito grande, é muito complicado. Mas eu sabia que a boca pequena é coisa de viado para viado. Bom, não sabem o que estão perdendo. Eu posso brincar com isso. É problema de vocês. Vocês estão perdendo uma interlocução com um cara que escreve literatura brasileira seriamente. Se o resultado é X ou Y, a mim não me importa. Quem vai me dizer são as pessoas que me leem. Mas é alguém profundamente engajado na criação de uma literatura brasileira. Esse sou eu. É por isso que eu não me canso de dizer, né? Enquanto há pessoas que consideram subversiva e capaz de desencadear a homossexualidade em pessoas, como se a sexualidade pudesse ser subvertida, né? É preciso sempre enfatizar como você muda vidas, né? Como você também ajuda a pessoas que passaram pelo mesmo que você a se entenderem melhor, né? A se conhecerem, se aceitarem, que é como eu disse aqui no início da nossa live, que aconteceu comigo também. Então, que bom que você mudou muitas vidas. Eu acho que é impossível dizer quantas vidas você mudou, mas eu tenho certeza que foram muitas pessoas as quais a sua literatura foi alcançada e que as vidas foram mudadas. E eu posso dizer que uma dessas pessoas fui eu. E eu fico muito feliz de poder dizer isso, muito grato, meu coração cheio de gratidão pela sua literatura. Por favor, continue escrevendo. E aproveitando, né, a gente vai voltar rapidinho ainda aqui para as nossas perguntas, mas já que a gente ainda está falando de João Silvério Trevisan, você está aí na produção criativa da sua trilogia, né, chamada A Grande Dor. Você já escreveu o livro Pai, agora é o segundo, vai ser lançado, né, Meu Irmão, Eu Mesmo. Exato. E o terceiro vai falar sobre a sua homossexualidade também, né? Na verdade, é uma história de amor. São 3 amores, né? O amor do pai, o amor do irmão e o amor... Os 3 são autobiográficos, né? Exato. Então, fala um pouquinho também dessa trilogia que está sendo criada aí com muito carinho, que é autobiográfica, para a gente conhecer um pouco mais ainda sobre João Silvério Trevisan, da sua história, e para que as pessoas já fiquem na expectativa do terceiro livro que está vindo, e do segundo também, né? Que foi para editar essas semanas agora. Né? Eu ontem tive um encontro com o meu editor e confirmamos. Não tenho certeza se conseguimos fazer esse ano por conta de eleições, não é? Que sempre tornam a questão um pouco turbulenta do consumo de livros, então as editoras têm um pouco de receio de publicar nesse período, mas de qualquer modo seria no final do ano ou no começo do ano, e é um livro que trata da minha amizade a minha grande amizade, o grande amor por um irmão mais novo, que infelizmente faleceu de câncer linfático aos 48 anos. E foi um grande amor que eu perdi, não é?
Então, o livro é um livro muito doloroso, mas é um livro que testemunha o desdobramento de um grande amor no momento, o florescimento desse grande amor no momento em que eclode uma grande dor, não é? E é um livro que pretende, ele já está praticamente escrito, pelo menos 2/3 já estão prontos, porque ele foi escrito durante a doença do meu irmão. Eu fui escrevendo para discutir com meu irmão, porque eu queria que ele ajudá-lo a reagir um pouco, não é? E a dor foi durante um ano e meio, pouco mais talvez, de luta contra o câncer linfático dele, mas o que me sobra do livro é a ideia de que nós não gostamos de apalpar as nossas dores. Especialmente na contemporaneidade, isso tem muito a ver com a nossa crescente incapacidade de encarar o fato real que existe no final de todas as vidas, que é o desenlace, que é a morte, né? E que é um componente importantíssimo da vida, não é alguma coisa à parte. E neste livro eu abordo exatamente, foi a minha preocupação, é como se eu pegasse no nervo dessa dor e dissesse: aqui está a dor. Vejam como ela dói. Vejam como ela dói para vocês também, né? Uma das últimas frases do livro, que não está completo ainda esse final, mas eu me pergunto a mim mesmo, por quê? Porque cargas d'água alguém resolve escrever um livro sobre a dor. Aliás, não é nem sobre a dor, é um livro com dor. E aí a resposta que eu pude dar é: se um dia ETs vierem à Terra e quiserem saber como é a dor humana, eu ofereço esse livro como exemplo. Mas, mais ainda, eu não vou ficar esperando os ETs, por isso o livro vai ser publicado. Eu gostaria que as pessoas que lessem um livro como esse, elas tivessem a oportunidade de perceber que a sua dor é universal, não é uma dor à parte, e ela faz parte, na verdade, do próprio DNA do ser humano. A condição humana é uma condição cheia de fracassos, de fragilidades, de incompletudes, coisas que doem e que nos são muito difíceis de aceitar. E se nós não aceitamos, nós, com toda certeza, não somos seres humanos completos. Então, é uma questão, inclusive, de teor filosófico muito sério, né? Que eu venho discutindo na minha literatura. E aí eu vou te dar um outro toque. Eu vou publicar, já tenho uma proposta, o meu primeiro livro, que é inédito, o meu primeiro romance. Porque é uma novela, na verdade é um romance curto, que nenhum editor quis publicar. Eu escrevi para o jornal Lampião e saiu apenas um trechinho no Lampião, num dos números do Lampião. Então eu vou publicar agora e ela se chama, veja você, Os 7 Estágios da Agonia. O livro é dividido em 7 capítulos e na época se discutia muito que o momento da agonia tem 7 estágios, até você abraçar a ideia da morte e aceitar. A morte é minha, então eu a abraço, não é? E já estava lá. Eu próprio, quando eu me dou conta disso, eu fico, meu Deus, realmente eu briguei minha vida inteira, fiz análise, um período de análise longo sobre a questão da morte, que aí eu produzi um outro livro durante a análise, que é o livro do Avesso, que é um livro que eu quero reeditar urgentemente, porque eu adoro e acho que o livro tem uma necessidade muito grande de interlocução. É um livro que propõe um debate muito grande, né, sobre a questão da morte, mas sobre a questão da morte metaforicamente pensada e trabalhada nas questões relacionadas à intertextualidade na literatura, não é?
A intertextualidade é plágio? Plágio é a morte da literatura? Ou é a antropofagia? Nós comemos uma outra literatura, não é? Para produzir a nossa. Uma relação dialética, né? Exatamente. Eu fiz um livro, um romance inteiro, que eu ganhei o meu primeiro jabuti, na verdade, foi o primeiro jabuti, né, que foi o Livro do Avesso, que é um livro que você lê assim, não é? E depois você vira o avesso do livro, e ele continua ao contrário. Então, de qualquer modo, a trilogia da Grande Dor, ela é conclusão, não é nenhuma inovação que eu estou fazendo na minha literatura. O próximo que eu vou trabalhar vai ser bastante mais complicado, porque é uma questão que me marcou para o resto da vida, uma cicatriz de uma grande separação amorosa, totalmente imprevista, totalmente inesperada e totalmente inexplicada, porque nunca me foi explicado o que é que aconteceu, né? Dessa pessoa, desse cara com quem eu tinha um relacionamento, nós pensávamos que iríamos viver juntos até a velhice, e de repente ele vai-se embora com outro cara para fora do Brasil. Não é? Quando eu volto para São Paulo, eu estava escrevendo Em Nome do Desejo, eu não tenho mais o grande amor da minha vida na minha vida. Né? Então eu quero, um pouco o mesmo processo, eu quero meter o dedo na ferida. Como é que dói um grande amor, uma grande separação? Como é que é uma experiência do cotidiano das nossas vidas. As rupturas amorosas, elas são terríveis, elas beiram o insuportável. A gente come o pão que o diabo amassou a cada vez que tem uma ruptura amorosa. E não estou falando só de amor homossexual, eu estou falando de amor, não é? É uma questão, e é muito terrível, muito dolorosa, porque tem a ver com essa dor, que é a dor da solidão. O ser humano é terrivelmente solitário. Ele é terrivelmente desamparado. Nós temos, para todo sempre dentro de nós, uma criança perdida. A gente continua com essa criança desamparada lá. Não há pai nem mãe que vão resolver esse assunto. Então, o amor é, de certo modo, um paliativo para isso. É como se você encontrasse uma medicina, um remédio para esse desamparo. Agora eu não estou mais sozinho. E quando isso se rompe, volta toda aquela dor, que é uma dor que vem do calcanhar, no sentido de que ela vem da nossa infância. O bebê tem uma sensação, ele corre para o peito da mãe, porque é o único espaço em que ele encontra segurança. Daí ser uma relação tão simbiótica e erótica, inclusive, como diz Freud. Perfeito. É impossível começar a falar sobre Trevisan e não continuar a falar sobre ele, né? Ainda queria te perguntar, você como um grande escritor brasileiro, eu queria que você falasse um pouquinho do privilégio de ter convivido com alguns outros grandes escritores brasileiros, como Caio Fernando Abreu, Lígia Fagundes Telles, Inácio de Loyola e Hilda Hilst. Era mais ou menos inevitável, especialmente no caso do Caio. Vocês sabem como é que começou a minha história de relacionamento de amigo com o Caio. Eu narro isso no meu romance Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, que sairá até o final deste ano, a segunda edição. Também bati o martelo esta semana. Vai ser anunciado em grande estilo durante o mês do orgulho gay, não é? Porque Melinha Marchiotti foi um romance que sofreu pesadamente a acusação de pornografia, de pornográfico, e ele é o meu xodó. Eu tenho um xodó especial por Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, porque ele é o meu primeiro romance. Na verdade, Em Nome do Desejo saiu antes, mas Melinha Marchiotti só saiu por conta do relativo sucesso do Em Nome do Desejo. Ele já estava sendo apresentado e recusado por editores, uma atrás da outra. Mas, então, quando eu publiquei meu livro de contos, eu
Na verdade, antes de publicar, eu estava procurando uma editora e fui conversar com o editor e entreguei os meus originais. Eu tinha acabado de chegar do meu exílio de 3 anos, estava sem emprego e aí tinha decidido, de fato, dar andamento à minha vida profissional como escritor, e ia ser o meu primeiro livro, como de fato foi, o Testamento de Jonatas deixado a Davi. Eu mostrei para esse cara e me lembro que foi no Rio de Janeiro, eu fiquei desesperado porque ele não liberava os meus originais, e era uma coisa cara. Você tinha que fazer xerox, pagava, não era como hoje, você vai lá, enfim, ou manda por um e-transfer da vida, na pior das hipóteses, enfim, ou leva num pendrive. E aí ele me entregou o livro dizendo que a literatura que eu escrevia não interessava para a editora dele, porque eu escrevia de uma maneira muito antiquada, parecida com o século XIX. E um pouco sarcasticamente, ele me disse no final: tem um autor aí, tem 2 autores, não é Clarice Lispector, mas tem um outro que trata desse mesmo tema que você trata, só que ele trata de uma maneira muito moderna. Quem é esse autor? Caio Fernando Abreu. Eu peguei aquilo na cabeça. Continuei brigando para publicar o livro. O livro foi publicado e lá pelas tantas eu recebo uma carta de quem? De Caio Fernando Abreu, com uma resenha que ele tinha feito do meu livro em Porto Alegre, fazendo altos elogios ao livro, na resenha, e na carta ele dizendo: eu quero te conhecer porque eu quero saber como é que você, que tipo de escritor você é, como é que você escreve. E foi assim que nós nos conhecemos, nos encontramos. É uma história longa, porque a história do Caio Fernando é cheia de meandros, aliás, toda a história é cheia de meandros, não é? Mas terminou com a morte dele por AIDS e os problemas que ele teve com relação a aceitar isso. Caio tinha muitos problemas com relação a isso, a homossexualidade. Ele escreveu muito sobre isso, mas não era uma coisa totalmente bem equacionada com relação à sua própria sexualidade, né? E ele sofreu muito com toda a questão da AIDS, que no período era uma doença típica de homossexual e era taxada pejorativamente como doença homossexual. A Lígia eu conheci mais através do Paulo Emílio Salles Gomes, que foi o grande amor da vida da Lígia, com quem ela se casou. E eu trabalhava com o Paulo Emílio na Cinemateca, ele era o diretor da Cinemateca, ou o presidente, eu não me lembro em que situação ele estava lá. E Paulo Emílio, eu conto no Pai Pai, ele quis me mandar para o México para estudar cinema, para estudar audiovisual, logo que eu saí do seminário. Então, eu tenho Paulo como uma referência de imagem paterna, porque ele cobriu um pouco a ausência do meu pai. Foi uma das várias figuras paternas que eu tive, né? E foi através dele, eu acabei indo para a casa dele, porque Paulo tinha uma linda biblioteca sobre anarquismo. E eu e Carlos Reichenbach, o diretor de cinema, também falecido, infelizmente, muito querido, tínhamos muita fissura para conhecer anarquismo e não se encontrava a bibliografia no Brasil. Então, de vez em quando, a gente ia na casa, no apartamento do Paulo Emílio Salles Gomes, na rua Sabará, aqui em São Paulo, ali em Higienópolis, e encontrávamos Lígia por lá. E depois encontrei muitas outras vezes Lígia, uma pessoa muito carinhosa, muito querida, né? Inácio é um conhecido de oficinas literárias, de eventos literários. Inácio é uma pessoa muito popular, o Inácio é uma pessoa muito simpática, ele conversa, e é muito agradável conversar com o Inácio. E eu me lembro que uma vez eu encontrei com o Inácio no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, num lançamento de livro, e eu estava furioso com a receptividade, com o silêncio em torno do meu romance, que, em geral, eu tive silêncio em torno de quase todas as minhas obras. Não é? É muito parca a fortuna crítica da minha obra. Eu estava furioso por conta do silêncio em torno do Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, que eu tinha lançado pouco antes de ir para a Alemanha com a Bolsa. E, quando eu voltei, era um silêncio, não é, de cemitério a respeito do livro.
E aí eu estava conversando com o Inácio e ele me mencionou qualquer coisa que eu tinha concorrido a um prêmio e eu tinha ficado nos finalistas. Acho que era um prêmio Mercedes-Benz, era um prêmio alemão, e ele tinha sido jurado. E eu disse: pois é, Inácio, que merda é essa? Ninguém fala do meu romance, ninguém se importa, não dá nenhuma importância. E ele virou-se para mim: para com isso, Trevisan. Você escreveu um romance para ser entendido daqui a 50 anos. Falei: vá à merda, Inácio! Eu não quero ser entendido daqui a 50 anos. Eu quero interlocução hoje. E, se possível, eu quero que me paguem, porque eu tenho que garantir a minha sobrevivência como um profissional. Né? Então, eu tinha esses embates que Inácio, ele era muito... Mas ele também sofreu, não é? Com o Zero. Ele me contava histórias do tratamento que foi dado ao Zero, que é um livro que me influenciou muito, inclusive. Não é? É um livro que tem toda uma estilística de vanguarda, todo um projeto experimental. Muito, muito, muito intenso. E Hilda é uma querida, e eu lamento muito não ter conhecido tanto quanto eu poderia. Eu nunca consegui a chácara dela em Campinas, ela me convidou várias vezes. Eu encontrava a Hilda nos lançamentos de livros, em eventos literários, inclusive em prêmios literários. Tem um prêmio literário em que eu, ela e o Caio estivemos como jurados, e o Caio aprontou uma maravilhosa que eu e a Hilda dissemos: gente do céu, o que está acontecendo com o Caio? Não é? Ele pegou, ele fez uma listagem de contos que diferenciava. Éramos nós três e mais uma outra pessoa, que eu não me lembro o nome dessa pessoa. Não era uma escritora conhecida, era uma mulher. E o que o Caio tinha escolhido era completamente diferente do que nós tínhamos escolhido. A lista que nós tínhamos feito de finalistas era muito semelhante, mas a do Caio era terrivelmente dissonante, distoante daquilo que nós tínhamos feito, e era muito ruim a escolha que ele tinha feito. Ele viajou e ele fez aquela escolha de qualquer maneira. Foi a conclusão que nós tiramos, porque nós tivemos que rever todos os contos outra vez para ver se nós tínhamos feito alguma coisa errada. E quando relemos que o Caio tinha escolhido, a gente falou: meu Deus do céu, o que houve com o Caio? Não é? Mas isso eram esses momentos que a gente se encontrava, mas eu tenho uma lembrança muito bonita, além de eu ter uma admiração profunda. Aliás, eu amo a literatura do Caio Fernando Abreu, diga-se de passagem. Não é? Mesmo um romance como Dulce Veiga, que eu fiz uma resenha dizendo que não era das melhores das criações mais típicas de Caio Fernando Abreu, ele não gostou nada, mas eu não podia absolutamente ser infiel à minha análise, ao que eu constatei do romance, não é? Mas, enfim, eu acho um escritor ímpar na literatura brasileira, é um escritor que merece a repercussão que ele sempre vem tendo, cada vez mais, né, crescente. Mas a Hilda, em especial, porque a Hilda várias vezes me telefonou por conta de Devassos do Paraíso. Ela amava Devassos do Paraíso, ela amava, amava, amava. Ela tinha um amor por Devassos que me deixava muito gratificado, não é? Porque a Hilda era uma pessoa que acompanhava todos essas produções à margem, né? E, obviamente, Devassos do Paraíso não só estava à margem, como era um livro que abordava questões de sexualidade e erotismo à margem da normatividade, da heteronormatividade. Não é? Então, é isso. Com certeza, eu cruzei com muita gente por aí. Por exemplo, dois escritores hoje jovens, enfim, não são tão jovens, mas de outra geração bem diferente da minha, como João Luiz Anzanello Carrascosa e o Nelson de Oliveira, foram meus oficineiros, né? Quando eram bem jovenzinhos. Tive embates com o Nelson e tive que adivinhar o João Luiz,
como é que era a literatura dele, chamei do lado e disse, olha, está acontecendo isso, você tem que se soltar, você está travado, enfim. Então, são meus amigos e são, eu considero, grandes escritores. Nelson tem, sobretudo a primeira parte da obra dele, eu admiro profundamente porque me mexe muito comigo. E João Luiz é um escritor do encantamento absoluto. Não é? A literatura dele respira encantamento. E Hilda é uma poeta rara. Bom, e eu preciso falar de Roberto Piva, que foi meu amigo, de me telefonar de madrugada. Treva, você leu aquele livro do Pasolini? Piva, você sabe que horas são, porra? 3 da manhã. Ah, foda-se. Aí eu ligava às 3 da manhã para ele, ficava furioso. Falei, pronto, agora você aprendeu como é chato. Enfim, e é um poeta extraordinário, Roberto Piva. Eu tenho altíssima consideração com Roberto Piva com relação à qualidade da poesia dele. Dou muitas poesias dele nas minhas oficinas, analiso e apresento como um grande referencial de recursos literários inovadores. É um dos poucos poetas que usa os recursos do surrealismo na produção e no resultado da sua poesia. Está lá presente, palpável, a questão surrealista. Perfeito. Bom, acho que a gente já está ultrapassando um pouquinho o horário, né? Mas eu não posso deixar de perguntar. Na nossa conversa, você também comentou um fato que eu não sabia, né? Eu fui dar uma olhada também sobre a relação dos filmes japoneses, né, em São Paulo. E aí eu vejo que desde a década de 20, né, foi instalado na cidade de Bauru a Companhia Cinematográfica Nipo-Brasileira, e a partir daí, durante décadas, né, houve essa disposição dos filmes japoneses e que também chegaram até São Paulo e, pelo que você disse, fizeram sucesso por lá, né? Vocês gostavam bastante. Na verdade, eram distribuidoras de filmes japoneses. Havia várias, cada estúdio, Nikatsu, Nikkei, cada estúdio tinha a sua distribuidora e tinha o seu cinema no centro de São Paulo. E São Paulo, na década de 60, era, fora do Japão, a cidade que mais exibia filmes japoneses. Tempos depois, o Cahiers de Cinema, a França foi descobrir esse cinema clássico japonês, que nós já cultivávamos em São Paulo. É uma das coisas que eu lembro com muita felicidade, porque um dos fatores que compõem a minha criação, especialmente em cinema, mas não apenas, é justamente a influência de cineastas japoneses. A minha geração do cinema marginal foi altamente influenciada pelo cinema japonês. Tanto o cinema japonês mais clássico, da década de 40 e 50, mas também depois a chamada Noburo Bago, que era a nouvelle vague japonesa, não é? Dos jovens cineastas japoneses como Tadashi Mai, enfim, são vários que hoje já compõem o outro lado do cinema clássico japonês, mas que Shoei Mamura, grande também, não é? E que eram os nossos xodós. A gente, cara, você viu o que está passando lá no Cine Carlos Gomes? Está passando um filme de Tomo Uchida. Eu nunca mais esqueci na minha vida um filme de Tomo Uchida, de um cara que se torna, que se apaixona por uma raposa que era a mulher dele, revivida, o amor da vida dele, não é? E que era toda baseada no teatro clássico japonês, não é?
Ou então, olha, está passando um filme enfim, do mais conhecido, Kurosawa, um puta de um filme, você não pode perder. Lá ia a gente. E eram filmes muito contundentes. Eram filmes que arrebentavam com a gramática de cinema que nós tínhamos em Hollywood, que era a gramática mais clássica possível, porque foi em Hollywood, no cinema de Hollywood, que foi se construindo uma gramática de cinema, né? De um modo ou de outro, pela grande quantidade de produções. E o cinema japonês inovou muitíssimo. Kaneto Shindo, por exemplo, ele de repente explodiu em Cannes, não é? Com A Ilha, um filme maravilhoso, entre os muitos dele. Então, para a minha geração, o cinema japonês, aqui a geração do cinema marginal em São Paulo, o cinema japonês foi muito importante e era uma característica terrivelmente paulistana, não é? Porque depois a coisa até se expandiu, de certo modo, mas era por conta da comunidade descendente de japoneses, não é? Que havia um jornal japonês, o São Paulo Shimbun, por exemplo, onde o Jairo Ferreira publicava críticas, em geral, de cineastas japoneses, mas ele fez uma crítica maravilhosa do meu filme Orgia, dos poucos que fez uma crítica sobre o meu filme, que ele adorava, né, o Orgia. Enfim, então é um olhar nostálgico que me deixa muito gratificado de eu ter tido essas possibilidades no meio de todas as... E tudo isso debaixo da ditadura militar. Né? Nós estávamos ali resistindo. Nós tínhamos um componente de resistência inesgotável. Tenho aqui 2 perguntas do André Luiz Caroli. A primeira delas é sabido que muitas ditaduras estão associadas ao subdesenvolvimento em geral. Como você avalia o silenciamento dos LGBTQIA+, que na época ainda não era esse termo, né, por parte do Estado no período da ditadura militar no Brasil? E quanto isso atrasou o nosso desenvolvimento humano? E como você percebe também a resistência cultural nesse período? Acho que essa última você já respondeu lá no início, né? Sim, mas de qualquer modo, André, muito prazer em saber de você, pelo menos através da tua pergunta provocadora, mas a questão é que não é um problema apenas, tudo bem que é um grande problema da condição humana, que bordeja sempre que se trata, sempre que se aborda a sexualidade. Então, você falar de homossexualidade, obviamente, é uma questão que importa ao ser humano em si, ainda que ele possa não ser homossexual, mas é uma questão relacionada com a liberdade sexual. Né? Mas tem também uma questão política imediata, que é uma questão relacionada à democracia. Eu gosto muito de lembrar isso. Se nós estamos falando de democracia, não tem por que excluir uma comunidade. Nenhuma. Não tem por que excluir negros, a comunidade negra, não tem por que excluir a comunidade de povos autóctones, não tem por que excluir quilombolas, não tem por que excluir LGBTs, né, etc., etc., que são essas comunidades que vivem à margem, porque foram colocadas à margem. Não é isso, sem falar das mulheres, que é absolutamente absurdo tratarmos como se fosse uma coisa de importância menor toda a população feminina. Né? Todos os direitos que estão sendo violados em relação às mulheres. Então, tudo isso faz parte de alguma coisa com a qual nós não podemos mais, não temos mais condições de brincar, que é a sociedade democrática. A sociedade democrática, ela é aquela que é de todos para todos. Então, se nós queremos levar a sério a existência dessa sociedade, não tem o que discutir. Nós temos que encarar
esses problemas e ver como é que esses problemas serão resolvidos. Resolvidos, solucionados. Não é colocados em banho-maria, não é combatidos, como nós estamos vendo no atual governo, por exemplo, não é? Que tem ódio de toda a questão LGBT, de toda a pauta LGBT, e, em particular, das questões relacionadas com identidade de gênero, porque é um governo que claramente tem muitas reticências com relação a uma sociedade democrática. É um governo que não tem compromisso com democracia. Isso já ficou comprovado inúmeras vezes no decorrer desses anos terríveis que nós estamos terminando de viver, eu espero. Então, eu gostaria de terminar lembrando exatamente isso. Nós estamos falando de democracia. E democracia é um governo de todos para todos. Então, por favor, vamos pensar democraticamente sobre como construir a democracia brasileira. O resto é para o lixo da história. Né? Perfeito. E ele faz mais uma pergunta. Que conselho você daria a um jovem LGBTQIA+, sobre a necessidade de conhecimento do próprio fato social da sexualidade? Eu não tenho conselho nenhum a dar, André, porque o que essa pessoa vai ser é o que ela é. Né? E ela terá os seus caminhos escolhidos a partir daquilo que ela é. Então, é óbvio que essa pessoa, se há alguma luta implicada nisso, é uma luta para ser a pessoa que você é. Eu, por exemplo, se eu não tivesse saído do armário, e foi muito complicado sair do armário, eu teria sido uma pessoa extremamente infeliz. Aliás, eu nem acho que eu estivesse vivo ainda. Então, eu não tenho conselho a dar. Eu estou dizendo isso de boa e de fundo do coração. Essas pessoas, elas têm que ser aquilo que elas são. Ponto. Elas têm que responder a si própria num contexto em que você, adulto, maduro, você sabe qual é a finalidade que você vai dar para a sua vida. Que não é uma escolha fácil. Para a gente descobrir o que a gente é complicado. Para descobrir que caminhos a gente quer seguir é complicado, mas tudo isso implica que há necessidade de se lutar por aquilo que a gente acha que é e por aquilo que a gente quer construir a partir dessa impressão inicial. Porque nós todos e todas estamos em processo. A vida da gente é uma longa construção. Né? A gente está em devir o tempo todo. Né? A gente está se completando. Então, essas pessoas, o que elas têm que fazer é seguir as suas vidas. Ter o direito de ter as suas vidas. Perfeito. E para a gente finalizar, antes de agradecer mais uma vez a sua presença, eu queria te perguntar, é só uma provocação mesmo. No seu conto, Dois Corpos que Caem, que é considerado um dos 100 melhores contos do século XX, gostaria de saber dele, como alguém que assiste séries, por exemplo, se não vai ter uma segunda temporada dele, porque a gente fica pensando o que vai acontecer, ou o que aconteceu antes da história chegar até ali, né? Inclusive, conversando com a Edilva, a gente fica pensando nas possibilidades do que poderia ter sido aquela história. E para o João Silvério Trevisan, essa história tem um desfecho? Ou realmente isso fica para o público, cada um dá o seu próprio desfecho? O desfecho é uma discussão sobre o mistério, não é, Tiago? Na verdade, aquele final é um final em que se mergulha no mistério da experiência humana. Nós estamos imersos em mistério. Eu não estou falando de mistério transcendente, eu estou falando do mistério de existir. Como é que meu pai e minha mãe me fizeram? É um mistério. Como é que eu sou eu? É um mistério. Como é que eu vou morrer? Como é que vai ser a minha vida daqui a 20 anos? Estarei vivo ou não? Tudo isso são perguntas que fazem parte do nosso mistério pessoal. Não é? Então, eu acho que o conto faz é propor a existência desse mistério. E o desenlace dele é... E a continuidade dele, né? Agora, se vocês quiserem fazer suposições
sobre o que acontece ao mergulhar no mistério, eu acharia boa. Inclusive, nós estamos com essa ideia de produzir com os alunos possibilidades para esses desfechos do antes e do depois do acontecimento do suicídio. Vamos fazer um trabalho nesse sentido ainda, porque é muito intrigante a história. Eu acho que se vocês quiserem fazer, eu acho uma delícia, acho ótimo, e espero que os resultados sejam ricos em vários sentidos, inclusive na experiência humana e na experiência literária em particular, não é? Porque é um conto que eu escrevi no meio desse desenlace amoroso que vai resultar na terceira parte da trilogia da Grande Dor. Foi nesse momento que eu escrevi esse conto para saber o que tinha acontecido com essa ruptura, e aí o que sobrou foi o mergulho no mistério. Não tenho como responder. Não tem como responder. O amor humano é cheio de mistérios. A vida humana é puro mistério. E na tentativa de responder essas perguntas é que a gente continua escrevendo, né? Com certeza. Olhando para dentro desse mistério, que nunca vai ser decifrado, nunca, 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 mas a gente tem de se aproximar. A gente faz essa tentativa insistentemente de se aproximar do seu próprio mistério, porque é lá que a gente é produzido. Nós somos um caldeirão. Cada pessoa é um caldeirão. Entrou o pai, a mãe, o tio, um amigo, enfim, um vizinho, uma vizinha, um grande amor, uma decepção amorosa. E a gente vai cozinhando, e aquele caldeirão lá se chama eu. Sim. Eu sou um caldeirão, não é? Que bom que você deu a conhecer um pouco do seu caldeirão para nós hoje. Foi um prazer imenso estar com você durante todo esse tempo. Agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite, porque para nós é sempre uma honra ter você aqui, e todas as vezes que você vem conversar conosco, a gente descobre coisas diferentes e ouve partes diferentes da sua história. Eu fico muito feliz de poder ouvir um pouco da sua biografia, da sua própria boca, de tanto conhecimento, de tantas vivências que você teve. Muito obrigada que você aceite o nosso convite ainda várias e várias vezes. Muito obrigada, Trevisan. Foi um prazer imenso estar com você durante essas quase 2 horas. Eu agradeço a você, a vocês. Fico feliz com a organização do Festival Literário de Ilha Solteira. Eu estou começando a ficar meio sem voz já, de tanto que eu falei amanhã todinha. Mas eu fico muito agradecido e muito feliz de vocês estarem com essa realização. E a gente vai se rever, eu espero que brevemente. Tá bom? E muito sucesso. Nos veremos em breve, com certeza. Muito obrigada, Trevisan. Uma ótima noite a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Beijo, Edilva. Um beijo, André. Espero rever vocês. Tchau, viu? Tchau, tchau. Muito obrigada.